do livro Imitação de Cristo. Livro 1. Avisos úteis para a vida espiritual. Capítulo 1. Da imitação de Cristo e do desapego das vaidades do mundo. Quem me segue não anda em trevas, diz o Senhor. São estas as palavras de Cristo, pelas quais somos exortados a imitar sua vida e seus costumes, se verdadeiramente desejamos ser esclarecidos e livres de toda cegueira de coração. Seja, pois, nosso principal empenho meditar a vida de Jesus Cristo. A sua doutrina sobreleva a de todos os santos, e quem possuir o seu espírito encontrará um maná escondido. Acontece, porém, que muitos, da frequente audição do Evangelho, tiram pouco proveito, por não terem o Espírito de Cristo. Quem quiser, pois, entender plenamente e com proveito as palavras de Cristo, deve conformar sua vida com a dele. Que te aproveita discorrer sabiamente sobre a Trindade, se por falta de humildade lhe desagradas? De certo, não são as palavras sublimes que tornam o homem santo e justo, mas uma vida virtuosa o faz agradável a Deus. É preferível experimentar a compunção a saber defini-la. Ainda que soubesses de cor toda a Bíblia e as máximas de todos os filósofos, de que te serviria tudo isso sem a caridade e a graça de Deus? Vaidade das vaidades, e tudo vaidade, exceto amar a Deus e só a Ele servir. A suprema sabedoria consiste em procurar o reino dos céus pelo desprezo do mundo. Vaidade, pois, buscar riquezas perecedoras e nelas pôr sua confiança. Vaidade também desejar honras e comprazer-se na elevação. Vaidade seguir os apetites da carne e ambicionar o que mais tarde deve ser severamente punido. Vaidade, aspirar a longa vida, sem cuidar de que seja boa. Vaidade, atender somente à vida presente, sem prever as coisas futuras. Vaidade, amar o que tão depressa passa e não buscar pressuroso a felicidade que sempre dura. Lembra-te a miúde do provérbio: os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Aplica-te, pois, em desviar de teu coração o amor das coisas visíveis e volta-te para as invisíveis, pois os que seguem os atrativos da carne mancham a consciência e perdem a graça de Deus. Capítulo 2. Do humilde sentir-se de si mesmo. Todo homem, naturalmente, deseja saber. De que vale, porém, a ciência sem o temor de Deus? Melhor, sem dúvida, é o camponês humilde que serve a Deus que o filósofo orgulhoso, o qual, de si mesmo esquecido, considera o curso dos astros. Quem se conhece bem, despreza-se e não se compraz em humanos louvores. Soubesse eu tudo no mundo, faltando-me a caridade, de que me valeria diante de Deus, que me julgará pelas minhas obras? Abstente do desejo desordenado de saber, pela muita distração e ilusão que dele advém. Os doutos estimam ser tidos como sábios e que assim os considerem. Muitas coisas há cujo conhecimento pouco ou nada aproveita a alma. E muito insensato é quem a outras coisas se aplica, indiferente à própria salvação. A abundância de palavras não sacia a alma. Uma vida santa, porém, refrigera a inteligência e uma consciência pura inspira grande confiança em Deus. Quanto mais e melhor souberes, tanto mais rigorosamente serás julgado, a não ser que tenhas vivido mais santamente. Não te desvaneças, pois, de qualquer arte ou ciência. Antes,
teme pelas luzes que recebeste. Se te parece que sabes muitas coisas e perfeitamente as compreende, considera que muito mais é o que desconheces. Não te presumas de alta sabedoria, antes confessa a tua ignorância. Por que te preferes aos demais, quando há outros mais doutos e versados na lei? Se queres alguma coisa saber e aprender utilmente, estima ser ignorado e tido em nenhuma conta. Não há melhor e mais útil ciência que o conhecimento e desprezo de si mesmo. Ter-se por nada e julgar bem dos outros é grande sabedoria e perfeição. Ainda mesmo que visses alguém manifestamente pecar ou cometer faltas graves, nem por isso te deverias ter por melhor, pois não sabes o tempo em que perseverarás no bem. Fracos somos todos, mas a ninguém tenhas por mais fraco que tu. Capítulo 3 dos ensinamentos da verdade. Feliz quem pela verdade mesma é instruído, não por figuras ou palavras que passam, mas tal qual é. Os nossos juízos e sentidos frequentemente nos enganam e pouco alcançam. De que aproveita a curiosidade de saber as coisas ocultas e obscuras, de cuja ignorância não seremos arguídos no dia do juízo? Grande loucura é que, desprezando as coisas úteis e necessárias, nos entreguemos com excessivo cuidado às curiosas e nocivas. Tendo olhos, não vemos. Que se nos dá dos gêneros e das espécies? Aquele a quem fala o Verbo eterno, de muitas opiniões se desembaraça. Deste único Verbo procedem todas as coisas, e todas o proclamam uno. É ele também o princípio que nos fala. Sem ele, ninguém pode compreender ou retamente julgar. Aquele que tudo atribui à unidade, a ela tudo refere e nela tudo vê, pode ter o coração sossegado e permanecer tranquilo em Deus. Ó Deus de verdade, fazei-me um convosco em perpétua caridade. Causa-me tédio, não poucas vezes, ler e ouvir muitas coisas. Em vós está tudo o que quero e desejo. Calem-se todos os doutores, emudeçam em vossa presença as criaturas do mundo inteiro. Falai-me vós somente. Quanto maior for o recolhimento e a simplicidade do coração, tanto mais elevadas coisas penetraremos sem esforço, pela luz da inteligência que do alto se recebe. O espírito puro, simples e constante não se dissipa na multiplicidade das obras. Tudo faz para a glória de Deus, sem cuidar de, em coisa alguma, buscar seu próprio interesse. Que mais te pode incomodar e embaraçar que os afetos desordenados de teu coração? O homem bom e piedoso primeiro regula interiormente o que deve fazer no exterior. E assim é que não se deixa arrastar pelos impulsos da inclinação viciosa, antes o sujeita ao arbítrio da reta razão. Que mais rude combate que trabalhar cada um por vencer-se a si mesmo? E este deveria ser nosso empenho, vencer-nos a nós mesmos, tornando-nos dia a dia mais fortes, conseguindo algum progresso no bem. Toda perfeição nesta vida traz consigo alguma imperfeição. Assim, toda especulação é acompanhada de alguma obscuridade. O humilde conhecimento de si mesmo é mais curto caminho para Deus que as investigações profundas da ciência. Não é condenável a ciência ou simples conhecimento de quaisquer coisas, que, consideradas em si mesmas, são boas e ordenadas por Deus. Mas é sempre preferível uma consciência reta e uma vida virtuosa.
Muitos, porém, procuram antes a ciência que o bem viver, e por isso mesmo frequentemente erram, e quase nenhum ou pequeno é o proveito que alcançam. Ah, se empregássemos tanta diligência em extinguir vícios e implantar virtudes, como fazemos em alimentar disputas, não haveria tantos males e escândalos no povo, nem tanta relaxação nos conventos. Certamente, quando chegar o dia do juízo, não se nos perguntará o que lemos, mas o que fizemos, nem quão bem falamos, mas se vivemos conforme a religião. Dize-me, onde estão agora os doutores e mestres do mundo, teus conhecidos que, quando vivos, floresciam nos estudos? Já outros ocupam seus lugares, e não sei se porventura deles se lembram. Pareciam ser alguma coisa, e agora não há quem fale deles. Quão depressa passa a glória do mundo! Oxalá que a sua vida tivesse concordado com a doutrina. Então teriam lido e estudado com proveito. Quantos neste mundo, descuidados do serviço de Deus, se perdem por uma ciência vã? E porque antes querem ser grandes que humildes, desfalecem no meio de suas cogitações. Verdadeiramente grande é aquele que tem grande caridade. Verdadeiramente grande é quem, fazendo-se pequeno, tem por nada as maiores honras. Verdadeiramente prudente quem, para ganhar a Cristo, julga vil tudo o que é da terra. E verdadeiramente muito douto quem cumpre a vontade de Deus e despreza a própria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, Mãe dos humildes, rogai por nós. Nossos santos anjos da guarda, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós.